Olá, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre demência. Demência que é um problema que ele vem assolando cada vez mais aí a população de uma forma em geral. Quando eu falo de uma forma em geral, é porque assim, quando a demência ela vem acometer o idoso, ela não traz um prejuízo somente para o idoso, ela traz para sua família de uma forma em geral. Porque certamente o familiar, aquele mais próximo, pior ainda, ele vem a desenvolver, às vezes, alguns problemas também da sua saúde mental. Porque assim, demência, vamos lá, demência. Quando você vai procurar o que é demência por aí, demência ela tem o significado de um declínio significativo na capacidade mental e social de uma pessoa, ou seja, na capacidade cognitiva dessa pessoa. E o que vem a ser cognitivo, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando cognitivo, comprometimento cognitivo, mas muitas pessoas não sabem o que é cognitivo. Cognitivo, ele tem a ver com conhecimento. E a cognição, ela é o modo com que a pessoa entende o seu meio e ele age com esse entendimento, não é? Então, assim, quando eu falo em capacidade cognitiva e capacidade cognitiva, é a capacidade com que eu tenho de entender e agir aonde eu vivo. Ou seja, a pessoa, quando ela nasce, desde lá do útero, ela já vem ali adquirindo alguns conhecimentos do porquê existe e como agir naquele meio, né? Então, assim, no meu desenvolvimento, por exemplo, eu entendi na minha parte de cognição para que serve uma caneta e o que fazer com essa caneta, não é? E aí, dentro desse conhecimento, que eu começo a trabalhar em si, tá? Dentro aqui da minha cabeça, no meu cérebro, eu tenho várias caixinhas lá dentro e cada caixinha dessa tem um conhecimento, né? E aí, assim, tem aquilo que eu conheço agora, aquilo que eu já conheci e está ali dentro da minha cabeça. E sempre quando eu falo em demência, eu falo no prejuízo do conhecimento. Conhecimento atual, principalmente, né? Porque quando você vê uma pessoa que está desenvolvendo demência, ela tem uma dificuldade muito grande em conhecer aquilo que é novo, em novo aprendizado. E aí ela vai desenvolvendo aí cada vez mais dificuldade em lidar com aquilo que ela já conhece, né? Quando eu estou conversando com um familiar que ele levanta algum questionamento sobre o que é demência, quase sempre eu utilizo como exemplo aí, vai o banheiro, não é? Você quer entender, quer perceber se a pessoa tem algum traço de demência ou não? Você imagina o banheiro. Quando lá atrás, no meu aprendizado, eu tive a ideia de que para que serviu o banheiro, para que serviu o vaso sanitário e para que servia a porta. E aí, quando eu falo em cognitivo, eu preciso de atenção, de percepção, eu preciso de juízo e raciocínio. Então, por isso que eu entendo que eu preciso entrar no banheiro, para que serve o vaso, e a porta para fechar. O meu juízo pede com que eu feche a porta, não é? E aí, de repente, você tem o idoso lá, o pai, a mãe, a avó, que a vida inteira tem esse raciocínio, esse conhecimento, mas aí vai no banheiro e esqueceu de fechar a porta e nem se importa com isso. Ou seja, alguma parte dessa cognição falhou e ele não está mais fazendo isso. Ou seja, alteração comportamental. Eu levanto essa bandeira de a gente falar cada vez mais sobre demência, para a gente tirar aí alguns preconceitos que a gente tem com relação à demência e facilitar com que esse familiar, com que a família de uma forma geral procure o tratamento o quanto antes. Por quê? Porque na maioria das vezes o que dificulta o tratamento do paciente é que a família não aceita que o paciente está passando por um processo demencial, né? Porque muitas vezes quando você escuta a palavra demência é muito agressivo, né? Ela é agressiva, a demência, mas ela não começa assim de uma forma tão pesada. E todo o tratamento que a gente fala para demência é de estadiamento, é fazer com que o paciente fique cada vez por um tempo maior no mesmo estágio. Ou seja, se você tem aquele familiar que ele aceita de uma forma mais rápida e adere ao tratamento,
o paciente tem uma qualidade de vida muito maior, porque ele fica muito mais tempo numa fase inicial diante das suas evoluções. Então é isso, galera. Falamos um pouquinho sobre demência, sobre cognição. E aí, nos próximos vídeos, a gente fala sobre os diferentes tipos de demência, né? Porque aprendemos o que é demência, mas agora vamos ver quais são as patologias, quais são a diferença entre as patologias que causam esse declínio, ok?